Meus queridos, boa noite a todos. Que a graça de Jesus seja sobre cada um nessa noite especial, noite fria, não é verdade? Em pleno outubro, mas é uma noite fria, mas é um dia que o Senhor deu e por isso nós vamos nos alegrar nele. Hoje, Alto de Jequitibá completa 67, alguém me corrige, 67 anos de emancipação como cidade. Louvado seja Jesus, louvado seja Jesus por termos aí um lugar tão acolhedor, um ambiente tão favorável. Nós temos muito a agradecer pela nossa cidade e também temos que agradecer porque Deus está aqui conosco. Deus prometeu, estaria sempre com os seus discípulos. E é maravilhoso porque eu não posso dizer para o meu filho, estarei sempre com você. Eu não posso prometer isso para ele, mas Deus prometeu e Ele cumpre. Ele de fato está sempre conosco, Ele nunca nos abandona, Ele cuida da nossa história, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Por isso que é uma alegria podermos estar aqui adorando e louvando o nome do Senhor. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia num texto que mostra o controle de Deus sobre as nossas vidas. É o texto da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 12. Um texto muito conhecido de todos nós. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Vamos fazer essa leitura a uma só voz. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, o espinho na carne. Juntos. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Irmãos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Você pode ficar como está e nós iremos conversar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque em toda e qualquer circunstância, a graça do Senhor nos basta. Em toda e qualquer circunstância, ó Deus, nós podemos e recebemos o amor do Senhor sobre a nossa vida de uma forma especial, de uma forma contínua. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está aqui nesse lugar onde é adorado. E o nosso coração se alegra por estarmos aqui adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Que o Senhor, ó Deus, conduza os nossos olhos à Tua presença, usando, meu Deus, esse momento, essa oportunidade, esse lugar, para nos relacionarmos com o Senhor e para conhecermos mais do Senhor. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar um hino do nosso finário, o hino número 145. Hino 145. Refúgio verdadeiro. Hino 145. Cantar bem bonito para a glória do nosso Senhor. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim,
céus, provas da graça que vem de Deus. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Ler o Salmo 122. Salmo 122. Esse salmo precede uma oração que iremos fazer pela nossa cidade. Salmo 122. Diz assim o texto: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos ler novamente o versículo 6. Eu apenas peço você que substitua a palavra Jerusalém por Alto Jequitibá. Vamos lá? Orai pela paz de Alto Jequitibá. Sejam prósperos os que te amam. Em Alto Jequitibá reine a paz e prosperidade. Que por amor aos irmãos e amigos haja paz em Alto Jequitibá. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscaremos o bem da nossa cidade, a cidade de Alto Jequitibá. Vamos, irmãos, orar, intercedendo a Deus para a nossa cidade. Uma alegria tão grande poder reconhecer que o Senhor tem estado conosco até aqui. Quero pedir que o nosso irmão, presbítero Amarildo, nos conduza nessa oração de intercessão e louvor a Deus pela nossa cidade. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença nós estamos, neste momento de culto. Vimos aqui, ó Pai, para prestar o culto que o Senhor é digno, que só o Senhor merece. Amém. Apesar de sermos tão imperfeitos, mas, ó Pai, clamamos ao Senhor, por misericórdia, pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Receba o nosso culto de uma forma que agrade ao Senhor. Neste momento, Pai, te louvamos pela vida da nossa cidade. Te agradecemos porque o Senhor tem guardado esta cidade, o Senhor tem sido grandioso com esta cidade, e nós te louvamos por isso. Te louvamos, Pai, porque aqui é terreno fértil da Tua palavra. Amém. Aqui, Pai, é canteiro que prosperou
dê a eles sabedoria, todos aqueles, ó Pai, que compõem a administração, que eles possam reconhecer o Senhor como soberano em todas as coisas. Nós pedimos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bíblia, no livro do profeta Jeremias, chamado Lamentações. Na última oportunidade que tivemos aqui, eu fiz um panorama com vocês nos capítulos 1, 2, 4 e 5. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo número 3 de Lamentações. E eu queria falar um pouco sobre o tema Andando debaixo da providência amarga de Deus. Andando debaixo da providência amarga de Deus. E eu vou fazer o seguinte, irmãos, eu vou mudar um pouco a forma de expor para o melhor entendimento. Capítulo 3 é o maior capítulo de Lamentações e eu quero expor o que um trecho fala e depois ler o texto. Expor o que o trecho fala, depois ler o texto, e assim nós poderemos gravar um pouco melhor aquilo que está aqui nesse texto. Estava pensando um pouco hoje à tarde que o nosso contexto de vida, ele é muito, aqui em Aldiquitibá, ele é muito diferente do contexto que Jeremias estava vivendo. Vamos pensar que Jeremias está vivendo um problema de perseguição e de guerra contra o povo de Deus, contra ele que faz parte do povo de Deus. Ele sabe que aquilo é consequência de uma disciplina de Deus, ele sabe disso, mas aquela circunstância é muito dolorida. E algumas pessoas chegam para mim de vez em quando e dizem o seguinte: pastor, ainda bem que não existe circunstância igual essa de Jeremias, de guerra, de perseguição religiosa, de morte, de fome. E, irmãos, talvez hoje não exista aqui no nosso sol, mas no passado já existiu uma perseguição religiosa neste local, e no presente existe sim perseguição religiosa em várias áreas do mundo. Em vários lugares os cristãos são odiados. No nosso país começa a crescer essa cristofobia e os cristãos são mortos por causa da sua fé, os símbolos religiosos são destruídos. E é uma cena, para quem vive nessa circunstância, é uma cena deplorável e angustiante. Por exemplo, a China já há algum tempo mata cristãos, fecha e destrói igrejas, persegue religiosos de uma forma intensa já há mais de 60 anos. A Coreia do Norte, um país que antes era conhecido como Jerusalém da Ásia, por ser uma civilização totalmente cristã, hoje é uma civilização que tem campos de concentração para colocar cristãos. A pessoa que é vista anunciando a Bíblia, lendo a Bíblia ou falando de Jesus, ela é presa em um campo de concentração onde ela passa as piores experiências que um ser humano pode passar. Nós poderíamos falar da situação nos países islâmicos, que também é um lugar de perseguição. Nós poderíamos falar da Europa, que é um ambiente de perseguição. A Europa hoje precisa ser evangelizada novamente, lá que foi o berço das missões para todo o mundo. Mas nós podemos falar da nossa nação também. Podemos dizer, por exemplo, perto de nós, não na nossa nação, mas perto de nós, na última semana, em confrontos no Chile, onde igrejas foram incendiadas. E alguém pichou no muro: morte ao Nazareno, ou seja, morte ao cristianismo. Que o cristianismo não exista mais no meio de nós. Isso aqui no Chile, considerado um dos países mais prósperos aqui na América Latina. O nosso país é um país que festeja a carne numa festa chamada Carnaval, e não sei se na última ou em uma das últimas edições
Cristo foi, a figura de Cristo foi debochada, escarnecida em praça pública diante da mídia. Nós sabemos que o nosso Cristo não está lá, Ele está no alto e sublime trono. Mas era uma afronta a Ele, aquilo que simboliza o cristianismo. Então eu quero dizer para você, queridos, que apesar da nossa circunstância parecer tão distante daquela circunstância de guerra que Jeremias viveu, ao mesmo tempo ela é muito próspera, muito próxima. E cristãos como eu e você, do mundo inteiro, estão sofrendo grande perseguição. E estão sofrendo momentos de angústia, de dificuldade e de dor, assim como Jeremias sofreu. Jeremias foi uma voz de Deus em uma circunstância onde as pessoas não queriam ouvir Deus e não queriam seguir a Deus. Elas queriam as bênçãos de Deus, mas elas não queriam obedecer a Deus. E Jeremias se levantou contra essas pessoas e ele foi a voz de Deus naquele momento. Ele foi o cristão naquela circunstância. Só que o que aconteceu? Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele passou pela pior situação possível. E aí eu faço uma pergunta: como que alguém, vamos nos colocar no lugar de Jeremias, como que alguém que está cumprindo a missão de Deus, como que alguém que é chamado de Deus, o texto diz que ele foi chamado desde o ventre da mãe dele, como alguém que está seguindo o propósito de Deus é tão perseguido como Jeremias? É isso que ele quer colocar no capítulo 3. O capítulo 3 é o maior capítulo de Lamentações. Se você olhar o capítulo 1 e 2, 4 e 5, você vai perceber que todos eles têm 22 versículos. E a exceção é o capítulo 3. E por que ele é uma exceção? É porque ele é 3 vezes 22. Ele parece a multiplicação por 3. Ele mostra a angústia dele no capítulo 3. É o capítulo central do livro. Capítulo 1, 2, 3 e 4, sendo que o 3 repete 3 vezes, eles são um acróstico, na língua hebraica. Cada versículo inicia-se com uma letra. Se fosse no português, o versículo 1 começaria com a letra A, o versículo 2 começaria com a B, o 3 com a C. O alfabeto hebraico ele tem 22 letras. E é por isso que ele faz esse jogo de palavras aqui em todo o livro de Lamentações. Se não me falha a memória, a exceção é o capítulo 5. Jeremias, ele foi escolhido no ventre, mas ele tinha uma missão amarga. Ele foi escolhido no ventre, mas ele passou por provações, dificuldades e angústias terríveis. Ele foi escolhido no ventre para uma missão, mas isso não o livrou de grande aflição e grande dor. E queridos irmãos, uma coisa que nós vamos entender é que a vida nesse mundo, para aqueles que querem viver piedosamente, não será fácil, não será uma vida tranquila. A vida nesse mundo, para aqueles que querem servir a Deus, será uma vida de enfrentamento, de dificuldade, de choro e de tristeza. E foi assim com o próprio Jeremias. Eu te faço lembrar da história de Paulo. E quando Deus chamou Paulo, Deus falou o seguinte, com o mensageiro que foi até Paulo: vou mostrar para ele o quanto que é importante sofrer por mim. E chegou num momento que Paulo sofria tanto, que ele chegou para Deus, e diz o texto que por 3 vezes ele pediu a Deus: Deus, eu estou como num espinho na carne, Deus, eu estou cansado de sofrimento. Paulo, em todo lugar que entrava, ele apanhava. E aí Deus responde para ele: não, você vai continuar sofrendo. A minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo Paulo disse o seguinte: entendi. A minha história nesse mundo, dada pelo dono da história, que é Deus, é para ser vencida em meio ao sofrimento. Então, vou passar pelo sofrimento, angústia, vou passar pelas lutas, contente em toda e qualquer circunstância. Essa é a ideia. Nós não podemos comprar aquele produto vendido pela teologia da prosperidade que não é bíblica, de que tudo vai dar certo, que você é menina dos olhos de Deus e que agora nada de mal vai acontecer com sua vida. É mentira. Desde uma gripe que a gente pega, até mesmo o câncer ou a própria morte, tudo isso vem sobre o cristão também. A perseguição vem sobre o cristão também. A dor vem sobre nós também. Isso é mentira. E nós não podemos viver iludidos. Crente sofre.
Sofre com a distância dos filhos, dona Dorcas? Sofre. Sofre com os problemas de saúde dos filhos, Clarindo? Sofre. Nós sofremos a todo instante, nós estamos angustiados a todo instante. Mas nós sabemos que Deus é conosco. Andando debaixo da providência amarga de Deus. Olhe, por favor, versículo 1 ao versículo 18. Versículo 1 ao versículo 18. E o texto diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Observe que Jeremias tem a impressão que Deus está socando e que Deus, na permissão de Deus, Deus está trazendo grande sofrimento a ele. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com aguilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Ele entesou o seu arco e me pôs como alvo a sua flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo meu povo, e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias, homem fiel, profeta escolhido de Deus, alguém que andou totalmente conforme a vontade do Senhor. E quando ele vai contar a situação dele, ele vai mostrar o quanto que a providência sobre a vida dele era uma providência amarga. Amarga. Por isso, nós vamos entender que no momento da nossa história, providências amargas e momentos de dificuldade ocorrem. Mas Deus continua sendo Deus. Quando nós estamos diante desses momentos de angústia, dificuldade, de dor, nós temos duas escolhas humanas que podem ser tomadas: abandonar a Deus ou renovar o coração para Deus. Na verdade, existe apenas uma escolha sensata, que é caminhar com Deus. E essa foi a escolha de Jeremias. Quando ele começou a olhar para ele mesmo, ele começou a perceber o quão era amargo a sua vida. Você já conversou com alguém que tudo na vida da pessoa está ruim? Quando a pessoa está para baixo, quando a pessoa está ansiosa, quando ela está depressiva, quando ela está angustiada, e ela começa a colocar aquilo como se ela tivesse com dor ao falar, e a gente nem gosta muito de ouvir, a gente tem dificuldade de ouvir alguém que reclama, porque nós não conseguimos entender a dor do outro, nós não conseguimos sentir a dor do outro. E aí, esse é o Jeremias. Esse é o Jeremias que tenta colocar em palavras, em símbolos, a dor que é ser um crente em determinadas situações. Porém, ele mudou a sua visão. E a partir do versículo 19, ele resolve não olhar mais para si mesmo, mas ele resolve olhar para Deus. E ele vai dizer no versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amados irmãos, existe um ponto na Bíblia. Sempre quando olhamos a situação ao redor, nós nos desesperamos. Sempre quando olhamos
para aquilo que pode nos dar alguma salvação, que pode ser um gancho para segurarmos, nós nos desesperamos. O salmista disse isso de uma forma poética. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele vai dizer que o socorro não está nos montes, o socorro está no Senhor. E agora Jeremias ele tem o mesmo intuito, a mesma direção. Ele vai dizer: eu quero trazer a memória que pode me dar esperança. Não adianta olhar para tudo de ruim que está acontecendo na minha vida. Não adianta olhar apenas para o amargo da minha vida, porque isso só vai me deixar mais amargo. Olhar para a situação vai apenas trancar mais o meu coração. Eu vou olhar para o Senhor. E aí, a partir do versículo 22, ele vai falar sobre o Senhor. E observe uma coisa. Ele tomou duas decisões. Primeiro, quero trazer a memória. Lembra do salmista? Minha alma, por que você está abatida? Minha alma, nós vamos bater um papo e nós vamos tratar isso agora, porque nós vamos olhar para o Senhor. O Jeremias, ele não fala com a alma, ele fala da memória. Porque ele não consegue mudar os seus sentimentos aqui, mas ele consegue reanimar sua memória naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Então ele toma a primeira atitude: vou trazer a memória, vou encher a minha mente daquilo que Deus é e daquilo que Ele já fez e daquilo que Ele promete. Irmãos, isso aqui não é aquela teoria de fazer afirmação positiva, não é isso. É apenas lembrar do Senhor. É apenas lembrar do amor do Senhor. É apenas lembrar do que Deus faz por nós. É quando um filho sabe que você não vai abandonar ele, porque ele já desfrutou do seu amor por ele. É quando alguém sabe que pode contar com você, porque você deu sua palavra, você é uma pessoa de palavra. O que o salmista está tentando dizer é o seguinte: Deus não me dá provas de dúvida, eu posso confiar nele. Então eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança. A outra decisão que ele toma é esperar. Quando a gente está aflito e necessitado, a única coisa que a gente quer é resolver o problema agora, não é? Nós queremos uma decisão para agora. Nós queremos que caia alguma coisa aqui, resolva tudo e pronto, acabou. Na verdade, nós ansiamos por acabou, tirar um trator das costas. Mas o Jeremias entendeu que aquilo não ia acontecer naquele momento, que ia acontecer conforme a vontade do Senhor. Então, no versículo 24, ele vai dizer: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Depois de lembrar a fidelidade de Deus, depois de lembrar a misericórdia de Deus, depois de lembrar a bondade de Deus, ele vai dizer: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Essa é a segunda decisão que ele toma. Vou esperar. Vou colocar na minha mente que esse problema não vai ser resolvido agora, mas está nas mãos do Senhor. O Senhor não deixou de ser Deus, o Senhor não deixou de ser Senhor. E vamos ver como que Jeremias relembra a graça e o favor de Deus? Olha como, e aqui eu quase que copiei o título da Sociedade Bíblica, porque está exato ao contexto, recobrando a experiência de auxílio pela misericórdia de Deus. E até o versículo 33, ele vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Eu quero que você pegue esse versículo e coloque na sua página do Facebook e do Instagram, se você tiver. Ainda que entristeça alguém, usará de compaixão,
segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não está feliz com o nosso sofrimento. Não é assim. Deus não está batendo palma pelo sofrimento dos seus filhos, assim como não estava com o sofrimento de Jeremias. E Jeremias lembrou disso, falou, gente, Deus não está lá no céu, falou, isso Jeremias, sofre, apanha, e não é isso. Ele vai lembrar que tudo tem um propósito diante de Deus. E que Deus, inclusive, ele vai dizer, coloca a boca no pó, na ideia de ser humilhado. Talvez ainda haja esperança, dê a face ao que fere. Tem alguém te ferindo? Então dê a face a essa pessoa. Dê a face a ele, farte-se de afronta, as pessoas estão te afrontando, então paciência, deixe elas te afrontarem, porque o seu juiz, o seu guardador é o Senhor, e você não precisa tomar sobre a sua vida a decisão de resolver isso, Deus vai fazer isso por você. Essa é a ideia de Jeremias, é olhar para Deus e dizer, a providência carrancuda, mas o meu Deus é maior do que a providência carrancuda, Ele é o Deus da misericórdia. Outro detalhe que nós observamos no texto é que ele reconhece a justiça de Deus e a necessidade, o pecado humano e a necessidade do arrependimento. Olha por favor o versículo 34. Ele vai dizer assim: pisa debaixo dos pés a todos os presos na terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverteram ao homem no seu pleito, não veria o Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês fizeram um monte de coisa contra Deus, agora está diante da disciplina, vocês acham que Deus ia ficar imune, ia deixar vocês andarem longe dele sem fazer nada? Esse é o ponto. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa um homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrilhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração conjuntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos matastes. De nuvens te cobristes para que não passe a nossa oração. Com cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas, por causa da destruição da filha do meu povo. O que está acontecendo aqui? Lembra que Jeremias está escrevendo o maior capítulo. No primeiro momento ele vai dizer: eu vi a aflição, e ele vai contar a aflição. No segundo momento ele vai lembrar a misericórdia e o favor de Deus. No terceiro momento ele vai falar como do povo, porque em alguns momentos do texto Jeremias diz que Deus não está ouvindo mais a oração do povo, e nós vamos ver essa distinção aqui, porque o povo andou contra Deus. E a dor no coração de Jeremias é a seguinte: ele dói pela destruição do seu povo, nele também dói por ver o povo afrontando Deus, e nele também dói, ele tem dificuldade porque o povo o persegue, ele tem aflição de todo lado, e aqui ele tenta dar um grito para o seu povo da sua época e diz: gente, olha só, esse é o juízo de Deus. Vamos consertar a nossa vida, vamos. Você está se queixando de Deus? Queixe cada um dos seus pecados. Amados irmãos, as pessoas têm medo de acreditar que Deus pode providenciar disciplina. Essa semana alguém me perguntou, falou: pastor, estaria Deus no controle de uma pandemia como essa? Eu disse: meu querido, se Deus não determinar, ela não acontece. Deus é aquele que cria todas as coisas, tudo está nas mãos dele. Tudo está nas mãos dele. Se Deus não quiser, alguma coisa não acontece. E nós vamos entender isso. Nós vamos olhar para o povo, olhar ao redor e dizer: Deus está mostrando. Deus está mostrando o poder dele, Deus está mostrando a disciplina, Deus está mostrando o preço de afrontá-lo, o preço de andar fora da vontade dele. Deus está mostrando isso.
Nós precisamos ver. É o que Jeremias está dizendo aqui. Só que acontece um problema. Ele sofre, ele busca refúgio em Deus, ele chama o povo ao arrependimento, mas o que o povo faz? O povo persegue o profeta. E aí, ele vai dizer que ele já não aguenta mais. Porque além do povo não se arrepender, e a dor ser intensa no coração dele, ele sofre com perseguição do próprio povo. Olhe, por favor, no versículo 49. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me, Jeremias foi perseguido. Caçaram-me como se eu fosse uma ave. Os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Você sabe que Jeremias uma vez foi preso numa cova. Você sabe disso. Águas, se não sabe, estou sabendo agora. Águas correram sobre a minha cabeça. Então disse: estou perdido. Estou perdido. O que acontece quando alguém quer mostrar a presença de Deus num contexto caótico? Esse alguém é perseguido. E aí você começa a entender a dor de Jeremias. É quando uma pessoa está quebrando a cara. É quando uma sociedade, um país, um mundo está quebrando a cara por causa da sua desobediência. E ao levantar uma voz para tratar o assunto conforme tem que ser tratado, esse então é morto, esse então é escorraçado, esse então é jogado de lado. Só que tem um detalhe maravilhoso. Jeremias vai orar. E o texto já disse aqui por várias vezes que Deus não ouve a oração do povo. Que quando Jeremias ora pelo povo, Deus também não ouve. Mas acontece um ponto interessante. Versículo 55. Das profundezas, da mais profunda cova, invoquei o teu nome, Senhor. E aí o Senhor ouviu a minha voz. E o Senhor, ouvistes a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, do meu clamor, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei, ou seja, o Senhor me ouviu, e o Senhor se aproximou de mim quando eu te invoquei. E o Senhor disse para mim: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste a minha vingança, viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, as acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Observava-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da sua canção. Tu lhe darás a paga, Senhor, segundo a obra das tuas mãos. Tu lhe darás cegueira de coração. A tua maldição imporás sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. Acabou o capítulo. E o que esse último trecho nos ensina? Que Deus separa para Ele mesmo o piedoso. Quando nós olhamos para a sociedade totalmente caída, nós podemos pensar assim: não vale a pena servir a Deus piedosamente. Mas quando você olha para Deus e o cuidado que Deus tem com você, o cuidado que Deus tem conosco, os momentos mais difíceis, nós podemos dizer: não, de fato, eu estou numa sociedade corrupta. Eu estou num mundo que está debaixo do juízo, mas Deus está cuidando de mim. Eu queria lembrar você que Deus cuidou de Noé quando ninguém mais servia a Ele. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo continua santo, justo e bom, mesmo em um mundo de pecado. Mesmo em um mundo de pecado. Eu quero dizer para você que Paulo, onde ele estava, apesar de toda a perseguição que ele sofria, apesar de toda a providência amarga, Deus estava com ele sempre. Quero lembrar você que José, ele passou por dificuldades na casa dele, na casa de Potifar, na cadeia, e ele tinha um grande desafio no palácio.
e Deus estava com ele a todo instante. Quando nós estudarmos o livro de Daniel, daqui 2 quartas-feiras, semana que vem Ezequiel, no outro Daniel, você vai perceber que Daniel é levado cativo, mas Deus está com ele. O Deus que julga um povo que anda longe do propósito dele é o mesmo Deus que cuida do servo piedoso. E por que eu quero terminar com essa palavra? Jeremias, em todo o capítulo de Lamentações, ele diz: Deus não está ouvindo as orações. No capítulo 5, ele encerra dizendo: será que Deus vai um dia ouvir a oração do seu povo? Mas no capítulo 4, capítulo 3, ele diz: Deus, eu clamei e o Senhor me ouviu. Sabe por quê? Porque ele andou com Deus. O povo, quando ele clamava pelo povo, quando o povo clamava, Deus não respondia. Agora, quando o servo do Senhor clamava pela vida dele, por cuidado dele, ele sabia que Deus seria a justiça dele e que Deus ouvia ele. Nós estamos numa sociedade caída, num mundo de afronta. Recebemos afronta a todo instante, a todo momento. Algumas coisas machucam. Mas eu queria dizer para você que Deus distingue para si o piedoso. E se vamos passar por tribulações desse mundo, vamos. Mas o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. O Senhor está sempre conosco. Eu queria te convidar a pegar esse capítulo 3 de Lamentações e lê-lo várias vezes. Eu queria te convidar para isso. Hoje, normalmente, quando eu faço exposição de um capítulo grande, eu vou lendo, na terceira vez eu vou pontuando aquilo que é essencial para eu falar. E enquanto eu estava fazendo isso, eu falei: é impossível. Porque cada versículo desse nos toca de uma forma especial. Porque o sofrimento todos nós já passamos. E nos dias de hoje não é diferente. E como é bom ouvir que Deus continua cuidando dos seus filhos, mesmo no sofrimento. Sabe qual é a angústia das pessoas que acreditam numa doutrina que a Bíblia não ensina? É porque quando elas estão numa cama, no hospital, elas pensam assim: estou doente, isso quer dizer que Deus me abandonou. As pessoas pensam assim: se eu estou doente, se a minha família não vai bem, se eu estou com um problema de saúde, é porque Deus me abandonou. E a Bíblia nos ensina totalmente o contrário. Ela nos ensina que Deus está conosco em toda e qualquer situação. E isso não impede a doença, isso não impede o problema financeiro, isso não impede o problema familiar. Mas Ele está conosco. E é por isso que nos momentos de dificuldade, de aflição, nós podemos crescer e desenvolver a nossa fé no Deus presente. Irmãos, vamos orar e vamos reconhecer que Deus está presente e que a providência pode ser amarga. E como é em algumas circunstâncias. Mas Deus continua presente. Senhor, nós te louvamos, porque pela Tua palavra nós conseguimos entender a vida e descansar em Ti. E é por isso, ó Deus, que nós queremos pedir que o Senhor encha o nosso coração de esperança. A esperança, ó Deus, de que as Tuas misericórdias se renovam a cada dia, em cada momento, em cada circunstância, e que a fidelidade do Senhor é grande, e que o Senhor está conosco. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na angústia, o Senhor não abandona os seus. E é por isso, meu Deus, que nós confiamos no Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe essa comunidade. Eu sei que problemas diversos, distintos, tocam cada coração. Mas eu sei que o Senhor distingue a vida de cada um com uma ação definida conforme a vontade do Senhor. E o que o Senhor trabalha na história de cada um. Por isso, meu Deus, ao regressarmos para nossas casas, regressamos cheios de esperança, sabendo que o Senhor está com aqueles queridos nossos de longe, com aqueles queridos nossos de perto,
que nós não devemos nos preocupar com amanhã, porque o Senhor já está lá. E o Senhor está sempre conosco. Essa oração que fazemos a Deus, em nome de Jesus. Amém. A tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Na tua presença, Senhor, eu posso me refugiar. Sem tua presença, Senhor, não me permitas ficar, pois tua presença, Senhor, é que me faz descansar, é que me faz descansar. Amém. Deus abençoe a vida de todos.